Se você está pensando em criar um micro SaaS porque viu alguém na internet dizendo que dá para ganhar dinheiro no modo automático, eu preciso te falar uma coisa antes. Talvez você esteja prestes a criar mais um problema para sua vida. E eu não quero te desanimar, essa é a verdade. É melhor você ouvir isso agora do que passar 6 meses construindo algo que ninguém quer e depois ficar arrependido. Micro SaaS virou uma palavra bonita porque parece simples, leve, parece que você vai criar ali uma ferramenta, vai colocar no ar, vai cobrar uma mensalidade e acordar com várias notificações de pagamento. Só que, cara, não é assim que funciona, de verdade. Na prática, muita gente cria um software que ninguém pediu para um público que ele não entende, sem canal de aquisição, sem oferta, sem suporte, sem cobrança e tudo isso sem caixa para poder aguentar esse jogo. E aí depois vem colocar a culpa na tecnologia ou qualquer outra coisa, né? Talvez eu escolhi a tecnologia errada, não estava no momento certo. Não. A tecnologia, o momento, talvez essas coisas eram as coisas mais fáceis, mas o problema mesmo era o negócio. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você. Primeiro, micro SaaS não é renda passiva. A primeira mentira que precisa morrer a partir de hoje é que você vai criar um micro SaaS e ganhar dinheiro sem fazer nada. Tranquilo, sem fazer nada. Cara, não é bem assim. Você pode ganhar dinheiro com o seu micro SaaS? Com certeza, você pode. Mas essa ideia de que você vai fazer isso sem fazer nada é uma das mentiras mais brabas que existem, tá? No começo mesmo, você vai fazer muita coisa e tudo vai ser muito manual. Você vai falar com o cliente, vai responder dúvidas, ajustar telas, corrigir bugs. Você vai precisar explicar o seu produto e vai ter gente que vai reclamar. Vai ser assim. Você vai descobrir que a pessoa não entendeu nada do que você achou que era óbvio. Você vai precisar também mexer na sua oferta, testar preço, mudar landing page e perceber que a feature que você achava que era genial não importa tanto assim. E isso vai fazer parte. O problema é quando a pessoa entra achando aqui no mundo dos micro SaaS e do software, só de ele criar alguma coisa já vai estar fazendo uma máquina de dinheiro. Software, com certeza, escala muito melhor do que muitos negócios, mas software ruim também escala em problema. Se você cria algo sem dor real, sem distribuição, sem cobrança, sem retenção, você não tem um negócio, você tem apenas um projeto. Então o primeiro choque que eu quero te dar aqui é que micro SaaS parece pequeno porque você está construindo um produto enxuto. Mas cara, você ainda precisa ter um negócio. Você criando um micro SaaS, você não escapa de ter que fazer marketing, vendas, suporte, precificação ou posicionamento. Tudo isso ainda existe dentro de uma empresa, só que essa empresa agora ela é menor, porque ela é mais enxuta. E isso é excelente, com certeza. Mas você só se torna excelente se você entende esse jogo. Tecnologia é o que menos importa no começo. Sim, eu sei que isso pode incomodar principalmente quem é técnico, quem vende tecnologia. Mas eu vou falar assim mesmo. No começo, tecnologia é o que menos importa. E eu falo isso sendo cara de tecnologia. Eu gosto dessa parte técnica, eu gosto de arquitetura, APIs, automação, segurança, de sistemas bem construídos, né? Eu sou aquele cara que fica olhando ali a arquitetura de sistema. Mas empreender me ensinou uma coisa. Ensinou que tecnologia sozinha não paga boleto. Código sozinho não paga boleto. Cliente paga. E cliente não compra porque o seu banco de dados é bonito, é bem estruturado, porque você usa o esquema criptográfico mais forte somente. O cliente, ele compra porque você tira, né? Você resolve uma dor dele. E o erro que muito dev acaba cometendo aqui é achar que o produto começa no código. Não começa. O produto começa na dor, começa na conversa com o cliente, começa no problema que se repete, no processo que atrasa a venda e naquele suporte que ninguém mais aguenta responder. O código vem depois, a inteligência artificial vem depois. É claro, a IA ela deixou tudo isso ainda mais rápido, mas também mais perigoso, porque agora ficou muito mais fácil criar. Ficou mais fácil você sair do 0 a 1 em criação, em gerar código, montar tela, conectar ferramentas. Acaba sendo mais fácil lançar alguma coisa. Só que isso não significa que ficou mais fácil construir um negócio. Significa que ficou mais fácil construir projetos. Só que projetos, eles não são a mesma coisa que um negócio. O projeto pode dar lucro ou não. A IA, ela está criando essa geração de builders que fazem produto assim, bem rápido. Mas infelizmente, muitos deles não sabem criar negócio, não sabem vender, não sabem escolher mercado, validar, cobrar, distribuir
e reter. E isso vai criar um cemitério de micro SaaS, que são bonitos, que são funcionais, mas que são mortos, não tem alma, não tem vida. Produtos que até funcionam tecnicamente, mas que ninguém usa, ninguém paga e que ninguém vai sentir falta se sumir. Então, faça essa pergunta para você, para o seu micro SaaS. Será que se ele desaparecer amanhã, alguém vai sentir falta? Alguém vai reclamar? Se a resposta for não, você ainda não tem um negócio. Você tem apenas um projeto. Você não precisa de uma ideia genial. Um outro erro muito comum aqui é achar que você precisa de uma ideia completamente genial, uma coisa que ninguém nunca fez, o próximo SaaS revolucionário. Só que o mercado, ele não te paga por originalidade. O mercado te paga por resolver uma dor real de um jeito bom o suficiente para alguém comprar. Só isso. Eles nem querem saber se sua ideia é original ou não. A maioria das boas empresas entendem isso e seguem um caminho bem simples. É achar algo que já funciona, entender por que funciona, encontrar ali alguma fricção e fazer melhor para um público específico. Não é sair copiando de forma burra, mas sim entender uma lógica já validada. Se já existe gente pagando por uma categoria de produto ou alguma coisa, isso já é um sinal para você. Significa que existe dor, significa que existe orçamento, que tem ali um comportamento de compra. E a pergunta aqui não é, cara, mas será que alguém já fez isso? Ou por que ninguém fez isso aqui antes? A pergunta ela deve ser, quem já paga por algo parecido, mas ainda assim continua insatisfeito? Essa é a pergunta que você precisa resolver com o seu micro SaaS. Porque oportunidade, muitas vezes, não está onde ninguém faz. Está onde ninguém faz bem o suficiente para um recorte específico. E foi assim que eu comecei a olhar e criar a TrocaPay. Eu comecei olhando uma fricção. Tem cada vez mais dev, founder técnico, indie hacker, vibe coder, criador aí de micro SaaS, você que está me assistindo aqui, criando produtos digitais. Tá muito fácil você criar um produto digital hoje, principalmente com IA. Você consegue construir muito mais rápido e muito mais rápido do que nunca. Só que em algum momento esse produto precisa virar dinheiro no seu bolso. E aí que começa o atrito. Como que você vai cobrar? Como que você vai receber de maneira global? Se você é um fundador que vive fora do Brasil e quer receber aqui no Brasil, como que você vai fazer isso? Como você vai integrar pagamentos sem perder semanas? Esse foi um fluxo real. Eu entendi que havia uma fricção e comecei a criar algo melhor. Ou seja, não nasceu da minha vaidade, não nasceu daquilo que eu achava que era melhor para as pessoas, mas sim entendendo como que pessoas hoje acabam não sendo bem atendidas. E a partir daí eu comecei a trabalhar para resolver essa fricção. Construímos também a Elisa, uma IA que ajuda você a não só a construir, não só fazer o que as outras IAs fazem, mas ela vai diretamente no seu negócio, a tomar melhores decisões dentro já da sua infraestrutura de pagamento. Essa é a ideia. Outro erro é construir antes de validar. Uma das coisas mais caras que você pode fazer é se apaixonar por uma ideia antes do mercado responder. Cara, você vai gastar muito token se você começar a fazer isso, vai gastar muito crédito com IA, muito dinheiro. Você vai começar ali a imaginar produto, tela, painel, logo, automação, roadmap, e aí quando você percebe, você passou 3 meses construindo algo que ninguém pediu. Isso é vaidade, é tentar resolver o problema, só que esse problema é que você somente vive, né? Você precisa de validação. E validação não é perguntar para os seus amigos se eles usariam, porque geralmente amigo vai tentar te responder ele sim, eu uso, achei legal e tal. Só que depois essa pessoa some, não quer mais falar desse assunto. Você precisa buscar por validações reais. E validação também não é só postar no Twitter, receber alguns likes e tal e achar que tem mercado. Não é isso. Like não paga conta. Elogio não paga conta. O que paga conta é comportamento. Validação é descobrir se tem alguém com dor suficiente para agir, para pagar, trocar de ferramenta, entrar numa lista de espera, testar, usar de novo e reclamar quando não funciona. Inclusive, às vezes, cliente que reclama vale muito mais do que a pessoa que elogia e some, nunca mais aparece. Porque reclamação mostra uso, atrito, mostra que existe alguma coisa ali. Então, antes de você construir, valida comportamento. Tem gente tentando resolver isso hoje. Como que resolvem? Quanto custa? O que essa pessoa odeia na solução atual? O que ela já tentou? O que faria ela trocar? E quanto isso custa em tempo, dinheiro ou estresse? Se você não sabe responder isso, talvez você ainda não deveria estar codando, deveria estar
conversando. Se você não sabe vender, não crie nada ainda. Essa aqui é a parte mais importante. Se você não tem nenhum plano de distribuição, não crie um micro SaaS. Ou crie sabendo que você está treinando, não empreendendo de verdade. Porque às vezes você vai lá, cria um produto, só que esse produto sem distribuição, ele não cresce. Muita gente boa de código acredita nessa fantasia, né? Tipo, se eu construir uma coisa que é boa, que é excelente, as pessoas vão encontrar e vão usar. Só que não vão. Ou pelo menos não vão na velocidade que você imagina, tá? Você precisa colocar o produto na frente de quem sente aquela dor de verdade e entender qual é o comportamento que gera nela. Você precisa entender de canal, pode ser conteúdo, comunidade, SEO, parceria, ads, né? Anúncios pagos, marketplace, mas você precisa identificar um caminho. Se você não sabe onde o seu cliente está, você não tem estratégia, você tem esperança. E esperança não é canal de aquisição. Esse ponto aqui é um ponto que muitos devs, infelizmente, subestimam. Porque o dev ele quer resolver tudo com produto. Mas às vezes o gargalo não é o produto em si, é a mensagem, é o posicionamento, é a oferta, é o timing, é o canal, é a distribuição. Então, antes de pensar na próxima feature, pergunte-se, cara, como que esse cliente aqui, ele vai descobrir que eu existo? Por que que ele deveria confiar em mim? E qual dor eu realmente prometo resolver? Qual é o resultado que esse cliente espera e quais objeções impedem ele de compra? Beleza, entendi isso. Qual a prova que eu tenho que realmente funciona? Se você não entende o problema, com certeza você não vai vender bem essa solução. Você não vai construir bem aquela solução para aquele cliente ideal. Outra coisa, não largue tudo por uma fantasia, tá? Nessa parte aqui, muita gente não gosta de falar de dinheiro, não gosta muito de falar de... porque está muito relacionado a sonhos e tal, mas se você ainda não tem renda, reserva ou tempo para construir, talvez não seja a hora de largar tudo para viver do seu micro SaaS. Eu sei que pode ser tentador, você pode ver alguém, sei lá, faturando 20 mil reais por mês com uma ferramentazinha pequena e tal, e aí se você, sei lá, fazer alguma coisa similar, você pensa, né, talvez você consiga. Talvez consiga, sim, mas provavelmente não vai conseguir. E tomar a decisão de vida baseado em exceção, ou seja, você viu um exemplo, sendo que todos os outros nascem e morrem, você viu aquele exemplo e falou assim, cara, eu vou conseguir replicar aquilo ali. Cara, isso é exceção. Vamos baixar a bola, vamos ser um pouco mais humilde e vamos seguir passo a passo, não sair pulando de vez. No começo, o seu SaaS, ele pode demorar para vender, ele pode vender pouco, pode vender para o público errado, pode exigir suporte demais, talvez reposicionamento, churn, pode quebrar, né? Pode não fechar a conta. E tudo isso precisa ser levado em conta, precisa ser planejado. E se você está desesperado por dinheiro, você toma decisões ruins. Você pode cobrar errado, aceitar clientes ruins, mudar de ideia toda semana, desistir cedo demais ou insistir demais do que não funciona. E por isso que o jogo aqui é a sobrevivência, por isso que o caixa importa. Às vezes, o melhor caminho é construir em paralelo. Usar ali o seu emprego atual para financiar o seu produto. Usar o seu trabalho atual para desenvolver alguma skill. Usar alguma renda que você tenha para ganhar tempo, para comprar tempo, usar o seu micro SaaS como laboratório, até provar que ele merece ali alguma atenção. Não tem vergonha nenhuma nisso, não tem vergonha aceitar essas coisas. Vergonha é quebrar por vaidade, vergonha é confundir coragem com imprudência. Empreender não é sair pulando do avião e torcer para aparecer um paraquedas. Não é assim, é construir o paraquedas antes. Você precisa se preparar, porque o jogo aqui é o jogo da sobrevivência, o jogo de quem consegue seguir por mais tempo nessa maratona. Então, se eu fosse construir um micro SaaS hoje, eu faria uma coisa bem simples. Eu não começaria só pelo produto, eu começaria também pelo público. Escolheria um recorte específico, não, sei lá, coisas muito genéricas, né, como empresas, empreendedores, pessoas que querem produtividade. Isso é muito amplo. Eu tentaria achar algo mais nichado. Talvez contadores que atendam creators, infoprodutores que precisam reduzir o reembolso, quem precisa integrar uma plataforma com a outra. E aí você vai, né, especificamente, e quanto mais específico, mais fácil de entender essa dor. Depois, eu tentaria achar uma dor repetida, ou seja, algo que acontece toda semana, que custa tempo, dinheiro e que irrita. Depois, eu olharia se tem dinheiro circulando naquilo ali. Tem gente pagando? Tem gente, sei lá, usando consultoria, ferramenta? Tem funcionários fazendo aquilo ali manualmente? Tem alguma gambiarra? Tem softwares ruins? Se não existe dinheiro circulando, talvez o problema não seja uma prioridade.
né? Então, é aceitar isso. Talvez para você seja muito importante, mas para as outras pessoas não é importante assim. Talvez funcione do jeito que está sendo usado ali, funciona. Depois de identificado um bom problema que vale a pena trabalhar, eu começaria numa promessa simples. Não, sei lá, uma coisa super completa para a gestão de IA, as coisas muito genéricas assim, não. Uma coisa bem específica. Exemplo, reduza suporte repetitivo com respostas treinadas no seu próprio conteúdo. Ou transforme reuniões comerciais em follow-up automático. Alguma coisa bem específica, sabe? Depois eu venderia antes de focar na construção. Faça lá uma landing page, uma lista de espera, um protótipo, algum serviço manual por trás mesmo, bem manual. Você quer validar aqui a demanda, se ela realmente existe. Depois que você validou a demanda, você pode construir. Você pode resolver esse problema. Mas uma coisa importante, pensa na forma como você vai ser remunerado desde o dia 1. Não sai, depois eu coloco, depois eu penso nisso, depois eu penso na forma como eu vou cobrar. Não, pagamentos é onde o seu produto, o seu projeto começa a virar uma empresa. Enquanto você não cobra, o mercado está apenas te dando alguma opinião. Quando alguém paga, o mercado está votando em você, validando você com dinheiro. E é justamente por isso que a TrockPay existe, para te ajudar a vender logo, entender a sua operação, tomando melhores decisões e, claro, podendo receber em dólares. E é por isso que eu quero te convidar também para entrar no Discord da TrockPay. Não para você entrar em mais uma comunidade e não participar, onde fica lá, sei lá, todo mundo falando coisas bonitas e ninguém coloca nada na rua, tá? Eu não quero esse tipo de comunidade. A ideia é juntar gente que está construindo de verdade. Devs, fundadores, vibe coder, criadores de microsas, produto digital, gente que quer vender, validar, ter pagamentos, né? Ter dinheiro circulando dentro do seu software e viver disso. Construir sozinho é muito caro. Você precisa de feedback, de pessoas que estejam no jogo com você, que entendam o que você precisa melhorar, que já passaram também daquela fase. Para conversar sobre oferta, conversar sobre gente, conversar sobre o jogo que você está jogando, o jogo do microsas e o jogo do negócio. Então é isso. Se fizer sentido para você, faça parte do nosso Discord e também integre a TrockPay para que você possa cobrar e vender o seu microsas desde hoje, desde o dia 1. Entenda, produto bonito é bem legal, todo mundo acha bem legal, mas cliente pagando é melhor ainda. Link aqui embaixo no comentário fixado. Comenta aqui embaixo também qual microsas você está pensando em criar ou se você já está criando, deixa aqui embaixo e divulga também o seu microsas. No próximo vídeo, vamos conversar sobre como usar a inteligência artificial no seu negócio hoje. Clica aqui do lado para você continuar assistindo comigo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais.